O TVU Jornal está de volta para falar de esporte. Ao meu lado está o Zé Neto, comentarista de esporte aqui da TV Unifev, e vai falar sobre o Campeonato Brasileiro, né, Zé? Começando no sábado, o Palmeiras jogou pela Série B e conseguiu mais uma vitória. Tá muito bem, Palmeiras, né, Zé? Boa noite. Boa noite, Oceano. Boa noite aos amigos da TV Unifev. Mais uma vitória, vice-liderança garantida, né? Por mais uma rodada. O Palmeiras que vem se mantendo entre os primeiros da Série B. E uma vitória muito comemorada, porque foi fora de casa contra o Figueirense, que é um dos fortes da Série B. É muito difícil roubar pontos do Figueirense lá em Florianópolis, e o Palmeiras conseguiu. Perdeu o pênalti, foi um jogo que no começo parecia que não ia dar certo. Começou perdendo, né, Zé? Não ia dar certo o Palmeiras. Depois o Palmeiras empatou, virou, e depois no finalzinho o Valdívia, que há muito tempo não mostrava, né, aquele futebol que fez ele famoso em 2008, começou a jogar bola, né, agora na Série B, deixando o torcedor palmeirense feliz, mas nada que ele não esteja fazendo mais que sua obrigação, né? Um jogador que custou muito caro aos cofres palmeirenses, né? E contusões seguidas, uma atrás da outra, até que enfim parece que o Valdívia vai mostrar o seu futebol e parece que vai ser o grande nome para trazer o Palmeiras de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, como eu disse aqui em off, para mim o Palmeiras é um time muito mais acertado do que o time do São Paulo, que vem bem mal no Campeonato Brasileiro Série A. Falando em São Paulo, né, o São Paulo está na pior fase da história, né, Zé? 7 derrotas seguidas, 10 jogos sem vencer, perdeu pro final da Recopa pro Corinthians. Explica um pouquinho como é que está essa má fase do Tricolor. Tá cada vez pior, parece que a gente não encontra nenhuma luz no fim do túnel para essa crise são paulina. Mais uma derrota, 3-0, a pior sequência da história do São Paulo desde 1936, jamais tinha acontecido isso. Até a sexta derrota era uma coisa lá de trás, agora não, nunca tinha acontecido, e o São Paulo cada vez entrando mais na areia movediça aí, das próximo à Série B. É claro, é cedo. Isso que eu ia te perguntar, você acha que é cedo para falar de rebaixamento São Paulo? Não é cedo, porque tem que começar a se preocupar. Se a gente começar a pensar em outros anos, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Vasco, a gente nessa rodada a gente tava assim, é cedo. É cedo, ainda tem muito Campeonato Brasileiro. Tem muito, mas vai passando rodada, outra rodada, o time não vai se recuperando, às vezes ganha uma partida e perde duas de novo. Às vezes nenhuma vitória não garante a saída da crise. Às vezes é muito mais que uma vitória, tem que embalar 2, 3 vitórias, porque às vezes uma só não resolve. O que você acha que é o problema do São Paulo? A gente vê que tem elenco, tem Luiz Fabiano, tem Ganso, tem Rogério Ceni, mas por que o São Paulo não ganha, Zé? Eu acho que é um problema mais psicológico, Luciano. Eu não acredito que não é falta de categoria, porque um atacante como o Luiz Fabiano é goleador, a gente sabe disso. O Jadson, meia muito bom. O Ganso já foi considerado um dos próximos gênios do futebol brasileiro. Ninguém desaprende a jogar futebol. Eu acho que é uma questão mais psicológica, crise de diretoria. A diretoria se intromete muito no time do São Paulo. E isso cada vez mais vai piorar. Aí vem as cobranças, contratações assim sucessivas, sem pensar se aquele jogador vai encaixar no elenco. O São Paulo contratou aí laterais aí a fila, né? Um atrás do outro, sem menor critério para saber se esse jogador vai encaixar no time. O Juvenal tem esse problema. Ele escolhe os jogadores, mas esquece de pensar no técnico. O técnico tem que ajudar nessas contratações. O técnico que tem que ter carta branca para comandar o time. Eu acho que é por isso mesmo que ele não escolheu o Muricy nessa volta aí do Autuori, né? Ficou entre os dois. Por isso que eu acho que ele não escolheu. Porque o Muricy sabe os atalhos, sabe o que acontece, sabe os bastidores do São Paulo. Ele sabe que ali seria mais difícil ele comandar um treinador que sabe da história do time, conhece a casa. O Autuori não, passou ali, foi campeão, mas não tem aquela identidade que tem o Muricy. Mas é complicado. Não sei como o São Paulo vai sair dessa crise. A diretoria agora entrou de vez, de cabeça na crise. A gente acompanhou hoje à tarde, todo mundo já deve ter visto aí o vídeo do Juvenal brigando com os jogadores num churrasco que teve na sede social do São Paulo. Muitos torcedores pedindo a cabeça do Adalberto Batista, né, que hoje é o diretor de futebol. O nome do Leonardo vem crescendo nos bastidores, mas eu não acredito muito que vai ter essa troca. De sai Adalberto Batista,
Batista, vem o Leonardo. Eu acho que o Leonardo ainda tem muito mercado como diretor na Europa. É claro que às vezes o coração pesa nessa hora. Pô, time de coração, São Paulo, joguei lá. Será que é a hora de eu voltar ao Brasil para comandar a diretoria de um clube? Pode ser que aconteça, mas o São Paulo tem que começar a pensar e correr contra o tempo. O São Paulo que já está com as rodadas adiantadas, o São Paulo está praticamente na 12ª rodada, os outros times vão disputar ainda a 9ª rodada, então o São Paulo tem que correr atrás, tem que começar a vencer e não vai ser fácil, porque o próximo jogo adiantado contra o Inter, que é um time que vem bem no Campeonato Brasileiro. E depois, clássico novamente, o Corinthians, que já é um clássico traumático para o São Paulo esse ano. Né? Querendo ou não, são 3 derrotas praticamente, né? 3 e um empate, que conta como derrota, que também foi uma eliminação, né? A semifinal foi um empate, mas depois perdeu nos pênaltis. Então, praticamente 4 derrotas para o Corinthians esse ano. Então, é mais pressão ainda para o time do São Paulo. Mas vamos ver o que vai acontecer, o que a diretoria do São Paulo está armando para melhorar esse time, se vai contratar psicólogo, o que vai acontecer, eu não sei, mas que precisa acordar rapidamente, porque senão a Série B bate na porta e a hora que ela começa a bater ali, ó, é difícil correr dela. É uma situação difícil. Quem também passou por uma situação difícil, está se reformulando e está até bem das pernas é o Santos, né? Não teve mais uma vitória, mas teve um bom resultado, Zé. Eu fui até injusto esse resultado para o Santos. Eu acompanhei a partida, eu acho que o Santos, se tivesse ficado 5-3 para o Santos, não seria nada estranho. O Santos teve um volume de futebol melhor que o Curitiba, só que o Curitiba tem Alex, né, o velho conhecido de várias pessoas. Né, joga muita bola, né? Principalmente torcedor palmeirense, né? Joga muito e desequilibrou essa partida contra o time do Santos. 2-2, mas está de bom tamanho. Para quem está se reestruturando, está esperando a chegada do Thiago Ribeiro, logo está aí também se apresentando. Eu acho que o Santos está bem, está tranquilo, não precisa de desespero. Eu acho que mais alguns ajustes, eu acho que o Santos está ali disputando pelo menos uma vaga na Libertadores. E para encerrar, Zé, o Corinthians teve uma partida de biribol, pode-se dizer assim? Polo aquático. Choveu muito lá no Paraná e acabou tirando o brilho do jogo, né? O jogo que o Corinthians precisava da vitória, não foi um bom resultado nem para o Corinthians, nem para o Atlético Paranaense. O empate acabou ficando de bom tamanho pelo que aconteceu no jogo. Mas o Corinthians precisa melhorar muito, Josiano. O Corinthians vem decepcionando no Campeonato Brasileiro, não consegue engrenar. Mas tem algumas coisas que melhoram. Por exemplo, o Pato marcou gol, é claro. Eu acho que o Pato até merece uma sequência melhor. Eu acho que o Pato, você vê, o Pato reserva é o vice-artilheiro da equipe no ano, só perde pro Guerreiro, que é o titular. Então eu acho que o Pato merece uma sequência, eu acho que deve insistir mais na titularidade do Pato, querendo ou não, um jogador que custou 40 milhões aos cofres corintianos, então tem que colocar ele para jogar. É claro, é um jogador que às vezes fica meio sumido, fica ali meio... A gente já reparou que o Pato na água... se deu bem, né? Porque o Pato gosta de água, acabou se dando bem, fazendo gol. Depois, no segundo tempo, acabou ficando muito isolado. O Corinthians não criou quase nada no segundo tempo. Ficou lá sozinho. É difícil até comentar um jogo desse, né, Zé? É difícil porque foi um jogo assim, feio, né? Aquele negócio da bola parar toda hora, eu acho que o Tite até estava certo. No primeiro tempo... Me lembrou bastante o jogo que a gente teve no Campeonato da Série A3 desse ano, foi Votuporanguense e São Bento, no estádio Plínio Marim, uma quarta-feira, que também foi daquele jeito. A bola não rolava. Não rolava, a drenagem não funcionou direito. Mas é como o Tite falou, viu, Josiano? Eu acho que o Tite acertou nisso. O primeiro tempo deveria ter sido, não cancelado, né? Deveria ter atrasado um pouco mais o jogo. Como estava ali mesmo, o pessoal dava para fazer o jogo um pouquinho mais tarde. Eu acho que o juiz poderia ter parado a partida, porque é até perigoso para os jogadores, né? A gente viu várias entradas, carrinhos assim, que não era para ter toda aquela força, mas a água fazia deslizar e os jogadores acabavam aí fazendo carrinhos que pareciam que era, nossa, meu Deus, vai machucar uma perna. Então eu acho que o juizão podia ter pensado um pouco nisso. Agora o Corinthians tem que correr atrás e não pode mais perder em casa, né? Já perdeu para o Atlético Mineiro, agora tem a partida contra o São Paulo, que é aquele negócio, clássico é clássico, né? Aquele velho clichê, a gente não sabe o que vai acontecer. É claro que o Corinthians sempre é favorito, por quê? Porque vem numa situação melhor que o time do São Paulo. Mas
mas vamos ver o que acontece, né? Porque a rodada ainda demora um pouquinho. Nessa semana o São Paulo tem muito a trabalhar, tem jogo, e o Corinthians tem a treinar aí para pegar o São Paulo na semana que vem. Tá certo, Zé. Vamos ver o que acontece, vamos continuar acompanhando os times do futebol paulista no Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B. Zé Neto volta na quarta-feira, Zé, com mais comentários? Quarta-feira, para falar do São Paulo, que é praticamente o jogo sozinho. E tem o Santos na Copa do Brasil também. E vamos aproveitar e também falar um pouquinho da Libertadores, último jogo, Atlético Mineiro e Olímpia, para a gente ver quem que vai ser o grande campeão da América do Sul esse ano. Tá ok, Zé. Obrigado pelo comentário, pelas informações. E o TV Jornal termina por aqui. Para